E aí, pessoal, o trabalho do designer muitas vezes pode ser muito solitário, vocês não acham? A gente fica horas em frente a um computador, trabalhando. Só que é muito importante que a gente convide o outro para olhar sobre o nosso trabalho. Então o vídeo de hoje é sobre isso, sobre como e quando que a gente convida uma outra pessoa para olhar o nosso trabalho. Bora lá? Então vamos lá. Saber pedir e dar feedback é uma habilidade que vocês têm que desenvolver. No momento que você está, por exemplo, fazendo um layout, não adianta chamar alguma pessoa para dar opinião a cada movimento que você faz. Imagina que eu estou fazendo um layout e a cada movimento do mouse que eu faço, eu chamo alguém para dar opinião. Não adianta, né? E isso pode acarretar numa coisa que é o flanelinha de layout. Eu não sei se já ouviram falar nele, que é uma pessoa que normalmente é seu chefe, ou uma pessoa hipercontroladora que fica atrás de você falando assim, vai mais para o lado, mais para a esquerda, mais para a direita. Não sei, muitos de vocês já devem ter passado por isso. E é o inferno. Para não acontecer esse tipo de coisa, o que eu acho mais interessante é que você, ao final de etapas, você peça o feedback para alguma pessoa. E é muito importante pedir o feedback? É. É muito importante pedir a opinião das pessoas? É. Mas é uma atividade difícil de ser feita. Você vai ter que saber para quem você vai pedir, quando você vai pedir e como você vai pedir. Então vou começar falando para quem está na faculdade. A faculdade é um ambiente de aprendizado, onde você faz os seus projetos e muitas vezes ao finalizar o projeto você leva ele para a turma analisar esse projeto. Alguém aí está na faculdade já e vive esse tipo de dinâmica? É muito comum. Quem está na faculdade pode pedir o feedback para quem? Para os professores e para os seus colegas. Então é um momento muito privilegiado que vocês têm de poder aproveitar de professores, que normalmente são profissionais e pessoas mais experientes, e de seus próprios colegas, para pedir opinião. E aí na faculdade, a gente vê alguns tipos de estrutura de dinâmica para você dar seu feedback. Então vou dar um exemplo. Você pode botar o seu trabalho, vamos dizer que é um cartaz e eu pendurei ele na parede. E aí, na verdade, pode ser só o professor que está dando opinião, pode ser os alunos, meus colegas que dão opinião sobre o meu trabalho, e pode ser um misto das duas coisas. Essas sessões mistas de conversa sobre o trabalho, em inglês a gente chama de crit, né? Que é critique, né? Que é a crítica, é você fazer uma análise. Aqui no Brasil, se você falar crítica, parece muito que é uma crítica ao trabalho, né? Que eu vou falar uma coisa negativa em relação ao trabalho. Mas na verdade não é, é uma análise. Eu estou usando esse termo em inglês justamente que vocês quiserem procurar essa palavra, vocês vão ver muita literatura sobre isso. E critique é essa sessão de análise do projeto, que pode ser muito cansativa, mas pode ser muito interessante. E aí varia de professor para professor, cada um tem sua dinâmica. Muitos professores começam permitindo que o aluno explique um pouco sobre o seu trabalho, e aí sim os seus colegas vão falar e depois o professor fecha com a opinião dele, ou muitas vezes os professores gostam que os alunos, seus colegas comecem a falar sobre o seu projeto e que o aluno não fale. Então tem várias dinâmicas possíveis e cada uma tem suas qualidades e seus defeitos. Então tem vários tipos de dinâmica. Mas eu queria ressaltar como essas sessões de conversa sobre o trabalho são importantes. Essas sessões de análise de trabalho são tão importantes que a Sarah Thornton fez uma análise sobre o mundo da arte e do setor criativo. Ela escreve sobre essas sessões de crítica, que eu vou chamar aqui de crítica, que é uma critique. E olha o que ela fala, eu vou colar aqui, um minuto. As sessões de crítica em grupo oferecem uma visão única, uma situação em que todos se concentram no trabalho do aluno e tentam entender aquele trabalho o mais profundamente possível. Então ela fala aqui como uma coisa positiva, que é o momento em que você tem para entender o seu trabalho, o que você quis fazer, o que está comunicando para as outras pessoas, o que não está comunicando. E ela fala uma coisa que é engraçada, que é o outro lado, que essas sessões, quando elas são muito longas, elas podem ser muito exaustivas e podem ser rituais dolorosos, que se assemelham a interrogatórios, em que os artistas são forçados a racionalizar sobre o seu trabalho. Então ela fala também um outro lado. Um dos defeitos desse modelo é se tornar um interrogatório, sabe, de pessoas que ficam interrogando o seu trabalho, e não é isso. Teoricamente, essas sessões são sessões para você entender cada vez melhor o seu trabalho. Então, não é um interrogatório, não é para você acusar nenhuma pessoa, não é para o aluno que está mostrando o seu trabalho se defender, é sobre conjuntamente as pessoas entenderem melhor o que cada um está fazendo, os seus objetivos e se está conseguindo comunicar a intenção original que o aluno queria. Isso tudo é no âmbito da faculdade. Você tem professor, você tem colegas, você tem tempo para fazer essas análises, mas eu queria colocar para vocês uma questão que é importante. Assim que os alunos saem da faculdade,
Para quem que vocês pedem opinião? Em vários momentos do trabalho a gente fica inseguro, e principalmente quem trabalha sozinho. Quem trabalha em escritório tem um colega para pedir opinião e ele está ali do lado, mas quem trabalha sozinho é muito difícil isso. Então eu sugiro que os colegas da sua faculdade, ou seus pares, ou seus colegas de trabalho, sejam essas pessoas que sejam seus interlocutores. Você manda seus projetos e pede esse feedback dos seus pares, de seus colegas. Podem ser ex-colegas de faculdade, pode ser ex-colegas de escritório, são pessoas que podem ser importantes para você. Então sempre que você estiver inseguro no trabalho, que você fez sozinho, manda para alguém que você confie para ele dar a sua opinião. É claro, você tem que pedir sinceridade dessa pessoa e estar aberto a ouvir a crítica dela. E agora eu vou fazer um pequeno parênteses aqui, que é a dificuldade da gente fazer críticas, dar o feedback. E também de receber. Muitas vezes a gente quer receber só tá lindo, maravilhoso, que incrível, parabéns. A gente só quer receber isso. A gente tem dificuldade de, às vezes, receber uma crítica positiva. E a gente tem que estar aberto a receber essa crítica. Essas críticas normalmente não são a nossa pessoa, mas sim ao trabalho. Então, às vezes, você consegue melhorar aquele trabalho solucionando aquela crítica ou analisando melhor. E se você não concorda com aquela crítica, só ignora. Você não precisa realmente agir sobre ela. Mas é muito importante a gente saber ouvir a crítica também. E saber fazer uma análise ou dar o feedback não é também uma tarefa muito fácil. Se você só, por exemplo, analisar as coisas negativas daquele projeto, muitas vezes a pessoa que está recebendo vai ficar na defensiva, vai achar que você está menosprezando aquele trabalho. Então, os americanos, eles têm uma técnica que é a crítica sanduíche. Já ouviram falar? A técnica sanduíche é uma técnica para você dar feedback. Você começa, imagina o sanduíche, né? Você começa ressaltando os pontos positivos, no meio você fala os pontos que você acha que pode melhorar e fecha reforçando os pontos positivos. Então, teoricamente, isso é menos ofensivo para a pessoa, porque também você mostrou pontos positivos e negativos nessa mesma crítica. Então pode ser que a pessoa se sinta mais aberta a ouvir. Eu estou dando esse exemplo dessa técnica, que os americanos usam muito, mas eu não concordo em você ter que reproduzir esse tipo de técnica, não. Só estou contando que essa técnica existe, mas não é só porque é uma técnica gringa que tem que usar, não. Então o problema de importar essas técnicas é que muitas vezes ela fica muito automatizada, sabe? Você parece um robô falando. E eu acho que uma coisa muito importante de você dar o feedback é você ter um olhar sobre aquele trabalho e um olhar sincero sobre ele. E dessa técnica, uma coisa que eu acho muito legal é ressaltar tanto pontos positivos quanto pontos negativos. Então isso eu acho muito importante dessa técnica, porque muitas vezes a gente acha que para criticar ou para dar o feedback você só mostra o negativo. E muitas vezes quem está recebendo fica muito reativo em relação a isso. E com certeza todo projeto tem coisas ali que são relevantes, em que o designer teve algum trabalho em fazer, então várias coisas ali têm algum mérito. Então acho que você pode combinar pontos positivos e pontos negativos. E a outra coisa que eu sugiro é sempre justificar por quê. Então não adianta você falar tanto um ponto negativo quanto um ponto positivo. Não adianta falar só porque eu gosto ou porque eu não gosto, ou eu acho isso bacana, eu acho isso ruim. Tenta explicar por quê. Isso aqui eu acho ruim por isso, isso, isso. Isso aqui eu acho bom por isso, isso, isso. Então acho que assim, o exercício de você tentar justificar por que você acha bom, por que você acha ruim, eu acho que é o trabalho mais interessante aí. Porque achar ruim e achar bom é uma resposta imediata, mas por que você está achando bom, por que você está achando ruim, isso que faz a gente construir uma crítica interessante. E aí, fala muito que a Sarah Thornton menciona naquela sessão ali de crítica, que é uma racionalização sobre o seu trabalho. Muitas vezes a gente dá respostas que são intuitivas, passionais, e a crítica, o feedback, aquela sessão de crítica é importante para a gente racionalizar em cima daquilo. E a racionalização vai ser muito útil depois, por exemplo, quando você for apresentar para um cliente final, que você vai ter mais argumentos para embasar a sua decisão. Por fim, se você não tem colegas, pares disponíveis, se você não tem um professor, não está na faculdade ainda, está no mercado, mas não sabe para quem perguntar, eu sugiro que você pergunte para os leigos, para alguém que esteja ou na sua casa, ou seu familiar, ou sua namorada, ou seu tio, seu primo, qualquer pessoa. Claro, entendendo que aquela pessoa não é uma pessoa da área do design, mas essa pessoa que está vendo, ela não pode ser, por exemplo, um consumidor final do seu projeto? Então, se você está fazendo um cartaz, por exemplo, mostra ele para algum familiar seu e tenta tirar dele o que ele acha daquele cartaz. E fala assim, olha, tio, tia,
O que você está sentindo com esse cartaz? O que esse cartaz te passa? Ou você está conseguindo ler? Está conseguindo ser compreensível? Então, acho que várias coisas, mesmo a pessoa não sendo designer, ela vai conseguir dar algum feedback para você. E pode ser tão interessante quanto um feedback de pessoas especialistas, então também vale a pena pedir feedback para leigos. Eu não estou querendo aqui ser leviano de falar que isso, que é uma opinião, um feedback, é uma avaliação do seu projeto, porque vale a pena vocês, se vocês gostarem dessa área, estudar tipos de avaliação para objetos de design. Por exemplo, você bota um cartaz ou bota uma sinalização, uma placa e vê quantas daquelas pessoas conseguem assimilar aquela informação, quantas não conseguem. Você pode fazer uma análise quantitativa, uma análise qualitativa. Não é sobre isso que eu estou falando por enquanto. Pode até dar um próximo vídeo sobre técnicas de avaliação. Então mostrei aqui para vocês a importância da gente pedir feedback e opinião dos outros, mostrei uma técnica, mostrei alguns formatos de sessão de análise, então vocês podem usar isso no dia a dia de vocês. Também conversamos aqui um pouquinho para quem que vocês podem pedir esse feedback, desde especialistas até leigos. Então, como todo vídeo meu, nenhum vídeo encerra uma questão. Acho que são questões que eu estou colocando aqui, não sei como vocês fazem, adoraria ouvir a opinião de vocês. Para quem vocês pedem feedback? Vocês pedem feedback? Então fico muito animado para ouvir a opinião de vocês. Eu mostrei aqui algumas técnicas e formas para você pedir, mas imagino que devem ter milhares outras e que vocês devem usar, formas de você dar o feedback sem ofender, sem criticar tanto. Então queria que vocês compartilhassem também comigo, tá bom? Valeu, tchau, tchau.